Agora você imagine um ser que vem de uma linha temporal paralela em que a ressonância Schumann seja, por exemplo, 200, 300, 1000 e vem para um planeta que a ressonância Schumann é 7,3. Não dá conta, né. De acordo com o livro, eles não teriam aguentado a frequência aqui do nosso planeta. E o livro, o professor, ele acessou essas informações através de contatos extrafísicos, contatos humanos, né? Ou ele tinha uma pesquisa voltada com pessoas que também tiveram essas experiências? Tudo. Uau, conta pra Porque nós aí. ele acessou projetos secretos, ele fez parte, ele teve credencial tipo Bob Lazar, de acessar determinadas bases secretas, então ele teve acesso a bases secretas. Ele era um contatado e também um ser de outro planeta, ele se reconheceu como um ser vindo de Vega. E paralelo a isso, ele tinha contato com outros contatados também e com pessoas que trabalhavam e trabalham, né, até a época do falecimento dele, ele ainda tinha contato com pessoas que trabalhavam internamente nesses projetos. Então ele teve acesso a muita informação. Inclusive esse ano de 2026, a gente vai ter o relatório beta em breve disponível. Então me acompanhe lá nas redes sociais, que assim que tiver publicado tudo certinho, vai estar disponível no meu site e eu comunico vocês, né. Então o professor Paulo, que é quem ficou com esse legado, já está preparando todo o material e tem muito material, né. Mostra o livro de novo, eu sempre coloco para o pessoal na descrição, eu tenho esse livro aqui, é muito interessante, Relatório Alfa, né, depois nós vamos falar do teu livro também. O meu, eu esqueci de falar no começo, que lembra que eu falei da música do Frank Sinatra? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vai dizer que você colocou essa música aí. Aqui, leia você. Vamos lá. No palco, uma bela loira envolta graciosamente em um vestido de cetim vermelho performava My Way, de Frank Sinatra. Aliás, toda a trilha sonora da noite tinha letras que pronunciavam um fim iminente. E esse livro aqui? Foi publicado em 2022. E aqui tem uma referência de 2031, né, Isso, no ele é capítulo. um livro futurista. Interessante. Aí cabe, então, do mesmo... Bom, você falou que o professor Jefferson aqui tinha relações dimensionais, certo? Sim. Você sentia essas conexões quando escrevia também? Sim, porque tinha informação que eu colocava, que vinha para eu colocar no meu livro, que eu falava assim: "Ué, mas eu não tenho essa informação". E aí eu ia checar na internet e a informação estava correta. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou, quando eu estava escrevendo a parte que o Alexandre o Grande está no Egito, aí eu, dentro da narrativa, eu pensei assim: "Poxa, é importante que ele vá se consultar num oráculo". Eu falei: "Mas eu não posso inventar isso, porque eu acho que ele não foi no oráculo no Egito. Eu sei que ele frequentava o oráculo de Delfos". Aí eu peguei e falei assim: "Deixa eu pesquisar". Aí na hora que eu pesquisei, eu descobri que ele tinha consultado o oráculo de Silwa no Egito. E eu precisava, sem essa informação, o capítulo não fechava. Como não fechava? É porque o capítulo já estava de alguma forma desenhado ou baixado por mim. E olha que aí foi onde eu comecei a perceber, tinha questões também, por exemplo, eu precisava fechar um capítulo e eu não sabia como encerrar ou qual seria o próximo capítulo. E aí eu comecei a perceber que quando eu ia para o banho, ali eu recebia o restante de informação que eu precisava, porque a água é portal. Então ele facilitava esse download, então eu tomava banho, ficava meia hora na água, aí enquanto eu estava lá na água vinha vindo a informação, aí eu saía do banho, sentava e terminava de escrever. Inclusive tem muitos que não podem tomar banho em determinado momento, né? E eles colocam a mão dentro de uma bacia d'água para facilitar esse transporte de informação. São técnicas antigas, né? E você comentou sobre essa questão de acesso a outras dimensões e tudo mais. Um ponto que você falou foi a relação de protocolos. Não se pode acessar o futuro dentro desse protocolo, e sim ao passado. Viajar para o futuro, você consegue viajar igual Interestelar, né? Você teria que, por exemplo, se eu saio, igual aconteceu lá com o astronauta do Interestelar, eu saio da Terra, e aí eu vou para perto de um buraco negro.
perto do buraco negro, o tempo desacelera. Quando eu volto para a Terra, tem passado muitos anos. Então, de certa forma, eu viajei no futuro, Uhum. porque eu desacelerei o tempo para mim e voltei para um ponto referencial onde não houve essa aceleração, essa desaceleração de tempo, logo o tempo passou mais rápido para eles. Por isso que quando ele volta, a filha dele já é uma idosa. E os impactos também vibracionais que uma pessoa pode sofrer, no caso desses viajantes aí. Ah, sim, se for o caso de acessar uma linha temporal cuja frequência é muito diferente, é uma missão kamikaze, né, porque é uma viagem só de ida, não tem volta. Porque uma vez que você viaja para o passado, você viaja para um, universo paralelo ao seu e você não consegue retornar para o seu universo de origem, de acordo com o professor Jefferson. Então você é uma viagem só de ida, sem volta, né. E aí a gente pensa no seguinte, né? Existe uma manipulação desse processo também? Digamos que as linhas temporais, elas conseguem ser manipuladas para que eventos entrem em conexão e favoreçam esse grupo que você fala? Esse conflito, ele também é um conflito de viagem no tempo, tá. Não é à toa que a gente tem a questão de cernes espalhados pelo planeta, tá. E a gente tem uma questão de acelerador de partícula aqui no Brasil. E esse acelerador de partículas, aí vocês vão juntar os pontos, porque eu acho melhor não dar nomes, mas assim, esse acelerador de partículas que existe no Brasil, que está na cidade de Campinas, ele foi esse projeto ele sai de um presidente que para chegar ao poder, esse presidente usou de alta magia, né, Magias trevosas? bem trevosas, tá. Porque ele faz parte do grupo, né, da elite. E e aí uma das pautas da elite é a questão temporal, entendeu. Eles sabem que não adianta querer vencer só em uma linha temporal. Então isso daqui também é um conflito de linhas temporais, olha que louco, parece Marvel, né, mas é a realidade. Ou seja, eles podem utilizar essa, vamos colocar, tecnologia, ou a gente pode ter algum vínculo espiritual também, depois você fala, para que retorne ao passado Com mais informações do que as pessoas que estão naquele e passado. consiga ter um resultado Uhum, direcionado. sim, porque você já sabe toda a linha temporal futura. Se você volta no passado, mesmo que não seja da sua linha temporal, você volta com informação privilegiada. Só que eles não conseguem controlar o caos que isso pode gerar, as consequências. Porque daí eles teriam que voltar de novo no passado e fazer de novo alguma alteração. Seria Não, isso? mas eles vão voltar para o passado de outra linha temporal. De outra linha temporal. Eles não vão afetar a própria linha temporal, então não vai ter paradoxo indo para uma linha temporal paralela. Seria um código de permissão do que dá para fazer ou não? Porque se a pessoa consegue se eles conseguissem voltar no tempo da nossa própria linha temporal, já tinha destruído todo o universo. É isso que eu imagino, já É. tinha desandado, porque vai lá, Só que voltou, quando ele né? volta, mesmo que ele volta numa linha temporal paralela, tudo que acontece nos universos paralelos, um influencia o outro. É como se fosse uma onda, né, você pensa numa onda do mar. Quando você vê a onda se formando, você tem outras ondas também, que não fazem parte da mesma onda, mas estão no mesmo ritmo. Uhum. Então, funciona mais ou menos parecido. Então as ondas são um pouco diferentes, mas elas estão no mesmo fluxo. Então, tudo que acontece aqui nessa nossa realidade, acontece também, de certa forma, tudo isso impacta as linhas temporais paralelas, né. E o tempo linear? As pessoas estão acostumadas a acordarem, né? Olharem no relógio, ou muitas vezes dizem o seguinte: ué, parece que esse dia já aconteceu, o tal do déjà vu. Teria alguma relação, na tua opinião? O déjà vu, quando a gente dorme, a nossa consciência, se ela não fica presa a dilemas do inconsciente, ela tem a capacidade de acessar possibilidades futuras, tá. Então é mais ou menos assim.
Eh, vamos pensar que para o amanhã meu, existem 10 possibilidades rodando. Quando eu durmo, a minha consciência, ela sabe dessas 10 possibilidades, e aí ela escolhe uma. Então a escolha, na verdade, ela se dá no nível acima. A gente acha que a gente toma escolha aqui nessa realidade manifestada, mas a gente não toma. A gente escolhe a linha temporal que a gente vai seguir no astral, porque lá no astral, né, a nossa consciência já viu as possibilidades. É como se no astral a gente toda vez que a gente vai para o astral, que a gente dorme, a gente vê todas as linhas se abrindo, a gente fala: "Não, vou experimentar essa, no dia seguinte eu experimento aquela". Por isso que é importante a gente ter consciência quando dorme, entendeu? Acordar dentro do sonho. Quem acorda dentro do sonho muda toda a sua realidade. Tipo aquele filme A Origem, né, que tem Uhum. várias camadas e o cara consegue entrar numa outra camada. Exato, exato. Como que ele faz com que o cara venda a empresa do pai? Ele tem que convencer o cara no sonho, porque é através desse nível que a realidade vai ser manifestada. Ele implanta dentro lá do inconsciente do cara a escolha, entendeu? Então, ao invés da consciência dele ver as linhas de possibilidade e falar: "Vou escolher essa", como foi feita a inserção, né, no filme fala da inserção, Uhum. então ele age de acordo com a inserção, porque ele nem viu que foi enxertado informação ali. Não, e é muito curioso, porque ele pode acordar no sonho do cara, mas ele ainda tem que acordar no sonho dele. Porque às vezes ele Uhum. tem numa outra camada. E quem assiste esse filme a primeira vez, acho que e não tem Nossa, assim, ele é estudo, né. muito profundo. Eu fiz um aulão com os meus alunos, né, porque eu sempre faço. Quem é aluno Chaves de Maia, eu periodicamente eu abro aulão, né, que fala. E aí a gente analisa todo o filme, né, e assim, existem camadas, todo filme existe camadas. Tem filme que é a camada um, que é para 98% da população, aí tem a camada 2, que é para 1%, aí tem a camada 3, né, que já é nível iniciado, que é só para menos de 1% da população que acessa o que realmente aquele produtor, porque esses caras que fazem filmes são pessoas extremamente, a par do jogo, eles sabem como essa realidade funciona, então eles sabem o que eles estão fazendo, né. São pessoas geniais, O né, Spielberg sabe o que está fazendo, sabe. que esse último filme dele, ele colocou algumas coisas bem assim, que ele sempre cai na linha ficção, né, mas tem muitas coisas que batem com o que as pessoas relatam.